Querida irmã, querido irmão, que alegria é poder começar mais um dia na presença de Deus, lembrando da promessa tão especial que encontramos no Salmo 91. Este salmo nos fala de um abrigo seguro, de um lugar secreto, de uma sombra protetora que não pode ser comparada com nada neste mundo. Quantas vezes iniciamos a manhã carregados de preocupações, sem saber como será o restante do dia, temendo as más notícias, as pressões do trabalho, as lutas dentro do lar ou as enfermidades que cercam pessoas queridas. Mas hoje, a palavra do Senhor nos convida a olhar para o alto e descansar debaixo da sombra do Onipotente, confiando que Ele nos guarda em cada detalhe. Há momentos em que sentimos como se o mundo estivesse cheio de perigos invisíveis, como se cada passo fosse um risco, como se cada decisão pudesse nos conduzir para caminhos incertos. É nesses momentos que o Salmo 91 se torna uma bússola espiritual, lembrando-nos de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sob a sombra protetora do Deus Todo-Poderoso. Este descanso não é apenas físico, é principalmente a paz que invade o coração quando reconhecemos que o Senhor é maior do que qualquer ameaça. A nossa mente muitas vezes é dominada pelo medo, pela ansiedade e pelo desejo de controlar tudo. No entanto, este salmo nos chama a uma postura de entrega. Habitar no esconderijo do Altíssimo é permanecer em comunhão constante, é cultivar uma vida de oração, é se levantar pela manhã e declarar: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e nada pode me afastar do teu cuidado. Não é simplesmente repetir palavras, é viver com a convicção de que Deus é um refúgio real e presente. Quando o salmista diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, está nos mostrando que existem armadilhas e enfermidades que muitas vezes nem percebemos, mas o Senhor, em sua infinita graça, já está à frente de cada situação, nos protegendo de perigos que não conseguimos enxergar. Quantas vezes o cuidado divino nos preservou de acidentes, de decisões precipitadas, de caminhos que poderiam destruir nossa vida e sequer nos demos conta. O Salmo 91 nos recorda que o cuidado de Deus vai além do que conseguimos compreender. Talvez hoje você esteja preocupado com algo que parece fora de controle. Pode ser um diagnóstico difícil, uma dívida que pesa, uma relação familiar que parece sem solução, ou simplesmente aquele vazio que insiste em apertar o peito. Quero te dizer com todo o carinho que o Senhor não apenas vê o que você enfrenta, mas já preparou o escape, já ordenou anjos ao seu redor para que te guardem em todos os teus caminhos. Essa é a promessa. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que maravilha é saber que não caminhamos sozinhos. O coração humano tende a olhar para as circunstâncias e desanimar, mas a fé olha para além do visível. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter a certeza de que, mesmo em meio ao caos, existe um Deus soberano que continua no controle. Ele não promete ausência de lutas, mas promete presença constante em cada batalha. Ele não promete que nunca haverá choro, mas garante que nenhuma lágrima será desperdiçada, porque cada uma delas é colhida por Ele e transformada em testemunho de vitória. Por isso, ao iniciarmos este dia, eu quero te convidar a se abrigar na presença de Deus como quem entra numa fortaleza inabalável. Imagine-se agora entrando num lugar de descanso onde nenhuma seta pode te atingir, onde nenhuma sombra de morte pode te roubar a esperança, onde nenhuma palavra negativa tem poder de destruir tua fé. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo, e para estar nele, basta abrir o coração, render-se em oração e confiar que Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Não permita que o medo dite o rumo da sua vida. O medo paralisa, mas a confiança em Deus liberta. O medo gera dúvida, mas a fé gera coragem.
O medo fecha portas, mas a confiança no Senhor abre caminhos que você nunca imaginou. Neste dia, declare com toda a sua fé: o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio. Ao fazer essa declaração, você está ativando no mundo espiritual a verdade que sustenta a tua alma. Antes de seguirmos, quero abrir meu coração para você. Estamos juntos aqui porque cremos que a oração transforma realidades e aproxima o céu da nossa vida diária. Quero te convidar a escrever nos comentários o seu pedido de oração. Seja por você mesmo, por um familiar, um amigo ou até mesmo alguém que você sabe que precisa de consolo e esperança. Se não tiver um pedido específico, escreva apenas a palavra Amém, e já será uma forma de participar dessa corrente de fé. Quando você comenta, não está apenas interagindo, está declarando publicamente que confia no poder de Deus e que deseja estar unido em oração com irmãos e irmãs que também buscam o mesmo refúgio. Também quero pedir que você deixe um curtir neste vídeo e se inscreva no canal. Esse gesto simples ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas com mensagens de fé, esperança e vida, e ao mesmo tempo fortalece essa comunidade de oração que cresce a cada dia. Aqui você nunca estará sozinho, sempre haverá uma palavra, uma oração e um abraço espiritual esperando por você. Quando meditamos no Salmo 91, percebemos que a segurança em Deus não é apenas uma promessa distante ou teórica, mas uma realidade acessível para quem decide viver em comunhão íntima com Ele. O texto nos fala sobre proteção contra o terror noturno, contra a seta que voa de dia, contra a peste que anda na escuridão e contra a mortandade que assola ao meio-dia. Isso significa que, em todos os períodos da vida, em todas as estações do dia e em qualquer circunstância, existe um cuidado constante do Senhor que envolve os seus filhos. A cada instante, mesmo quando não percebemos, há uma cobertura espiritual sobre nós. Quantos de nós já enfrentamos noites de angústia, em que o sono não vinha porque a mente estava sobrecarregada? Quantos já sentiram o coração apertado diante de notícias ruins recebidas de manhã? Quantos já passaram pela experiência de olhar para o futuro e não enxergar saída? O Salmo 91 é uma resposta direta a essas situações, pois nos garante que aquele que confia em Deus encontra descanso mesmo em meio às tempestades. Não se trata de ignorar os problemas, mas de enfrentá-los com a convicção de que não estamos sozinhos, de que existe uma sombra protetora que cobre nossa vida. É importante lembrar que o salmista não promete ausência de adversidades. Ele mesmo reconhece que há flechas, pestes e terrores. A grande diferença é que para quem habita no esconderijo do Altíssimo, essas realidades não têm a palavra final. A palavra final vem de Deus, que declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é uma promessa que ultrapassa o entendimento humano, porque nos mostra que mesmo cercados de situações difíceis, há uma barreira invisível de proteção que nos separa do mal. Talvez você já tenha se perguntado: por que algumas pessoas parecem desmoronar diante das lutas, enquanto outras conseguem permanecer firmes? A resposta está em onde cada um coloca sua confiança. Se depositarmos nossa esperança apenas em recursos humanos, cedo ou tarde ficaremos frustrados. Mas se a nossa fé estiver firmada em Deus, teremos forças para atravessar os dias maus sem sermos destruídos. É isso que o Salmo 91 nos ensina, que existe um lugar seguro em Deus que nos permite enfrentar qualquer batalha com coragem. Quantas vezes Deus já foi escudo na sua vida? Talvez você nem se recorde de todas as situações em que Ele te guardou, porque muitas vezes o livramento foi silencioso, invisível, imperceptível aos olhos humanos. O fato de você estar aqui hoje, ouvindo essa mensagem, é prova de que a mão do Senhor tem te sustentado até aqui. Ele não prometeu ausência de lutas,
mas prometeu presença constante. Ele não disse que nunca sentiríamos dor, mas garantiu que nenhuma dor seria maior do que o seu cuidado. O que significa na prática descansar na sombra do Onipotente? Significa começar o dia em oração, reconhecendo que Deus é a nossa fortaleza. Significa enfrentar os problemas com serenidade, sabendo que Ele está no controle. Significa não permitir que as más notícias determinem nosso humor, mas confiar que a última palavra pertence ao Senhor. Significa também viver de forma consciente de que a vida é breve, mas o amor de Deus é eterno. É natural sentir medo diante de situações ameaçadoras, mas o Salmo 91 nos mostra que a fé é maior do que o medo. O medo paralisa, mas a fé nos move. O medo gera insegurança, mas a fé gera confiança. O medo faz enxergar apenas os obstáculos, mas a fé abre os olhos para as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Por isso, ao invés de alimentar o medo, precisamos alimentar a fé por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com o Senhor. Ao longo da vida, todos enfrentamos desertos espirituais, dias em que parece que Deus está em silêncio, momentos em que sentimos como se as nossas orações não passassem do teto. Nesses momentos, o Salmo 91 é como uma chama que reacende a esperança, lembrando-nos de que a proteção de Deus não depende das nossas emoções, mas da fidelidade dEle. Mesmo quando não sentimos, Ele está presente. Mesmo quando não ouvimos, Ele está cuidando. Mesmo quando não entendemos, Ele está nos guardando. E ao declararmos essa verdade em voz alta, estamos também fortalecendo o nosso espírito. Não é à toa que a Bíblia nos incentiva a declarar a palavra. Quando você diz com fé, "O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza", você não apenas reafirma sua confiança, mas também abre espaço para que essa verdade transforme seus pensamentos e direcione suas emoções. Assim, a paz que excede todo entendimento começa a encher o coração, mesmo em meio às maiores lutas. Existe um aspecto maravilhoso no Salmo 91 que muitas vezes passa despercebido: a promessa da presença angelical. O texto afirma que Deus dará ordens aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Isso nos lembra que, além da proteção direta do Senhor, há também uma ação constante de seres celestiais enviados por Ele para cuidar dos que o temem. Quantas vezes já fomos poupados de acidentes, perigos e decisões erradas sem sequer percebermos? Quantas vezes nossa vida foi preservada porque anjos estavam ao nosso redor? Essa promessa não deve ser vista como superstição, mas como uma verdade espiritual profunda. Quando andamos em fidelidade a Deus, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. O mundo espiritual é real, e enquanto o inimigo tenta nos atacar com ciladas e tentações, o Senhor envia seus anjos como guardiões, fortalecendo nossa caminhada. Essa realidade nos dá segurança e também responsabilidade, pois nos lembra de que nossa vida está sob os olhos do céu. Outro ponto importante do Salmo 91 é a vitória sobre os inimigos. O texto diz: "Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente." Essas imagens representam as forças que tentam nos ameaçar, sejam físicas, emocionais ou espirituais. O leão simboliza aquilo que nos ataca de forma direta e violenta. A cobra representa as ameaças sorrateiras, aquelas que se aproximam de forma silenciosa. Em ambos os casos, a promessa é clara: em Cristo temos autoridade para vencer. Quantos enfrentam inimigos invisíveis todos os dias? Pensamentos de derrota, sentimentos de inferioridade, lembranças dolorosas do passado, tentações constantes. Esses inimigos internos podem ser tão perigosos quanto as ameaças externas, mas a palavra nos garante que em Deus podemos vencê-los.
Quando permanecemos no esconderijo do Altíssimo, nenhum ataque é capaz de nos destruir, porque estamos firmados na rocha que é Cristo. É importante entender que essa vitória não é fruto da nossa força, mas da presença de Deus em nós. Quando reconhecemos nossa dependência, quando confessamos nossas fraquezas diante do Senhor, Ele nos reveste de poder. É na fraqueza humana que a força divina se manifesta. Por isso, não tenha medo de admitir sua fragilidade, pois é nesse lugar de sinceridade que o poder de Deus se aperfeiçoa. O Salmo 91 também traz um consolo imenso quando fala sobre a fidelidade de Deus. Ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Veja que promessa maravilhosa. Deus não exige perfeição, mas amor sincero. Ele não pede que sejamos impecáveis, mas que o busquemos de coração. Quando nos apegamos ao Senhor com amor verdadeiro, Ele se compromete a nos livrar, a nos proteger e a nos honrar. É nesse ponto que entendemos que a vida com Deus não é um fardo, mas um privilégio. Estar em comunhão com Ele não significa viver sem lutas, mas significa ter a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Quantas pessoas passam por batalhas solitárias porque ainda não descobriram o refúgio seguro que existe em Cristo? Quantas noites são gastas em lágrimas? Quantos dias são vividos em desespero porque o coração ainda não encontrou abrigo no Senhor? Querido irmão, querida irmã, a fidelidade de Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E as promessas do Salmo 91 continuam vivas para nós hoje. Se você se apegar a Ele com amor, se confiar nele de todo o coração, pode ter a certeza de que será sustentado em cada passo. Essa não é apenas uma esperança vaga, é uma certeza fundamentada na palavra que jamais falha. Por isso, ao longo deste dia, alimente sua mente com a verdade desse salmo. Quando a ansiedade tentar te dominar, lembre-se, o Senhor é meu refúgio. Quando o medo bater a porta, declare, Ele me livrará de todo mal. Quando as setas do desânimo vierem, responda, Ele me cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Essas declarações não são apenas palavras, são armas espirituais que fortalecem sua fé e enfraquecem o inimigo. À medida que avançamos na reflexão sobre o Salmo 91, é importante destacar a dimensão prática dessa promessa. Não se trata apenas de palavras bonitas para serem lidas, mas de um convite para que cada um de nós viva sob essa cobertura espiritual no dia a dia. Isso significa que ao despertar, antes mesmo de enfrentar os desafios, podemos declarar em oração que estamos debaixo da proteção do Altíssimo. Esse ato de fé nos prepara emocional e espiritualmente para lidar com tudo o que possa surgir ao longo do dia. Viver debaixo da sombra do Onipotente não é apenas esperar milagres grandiosos, mas também perceber os pequenos sinais da presença de Deus em cada detalhe. É reconhecer que a mão do Senhor está no alimento que chega à mesa, no abraço que conforta, na palavra que encoraja, no livramento que às vezes nem notamos. Essa consciência nos leva a viver com gratidão, e a gratidão abre espaço para que a paz encha nosso coração. Quando o salmista afirma que nenhuma praga chegará à nossa tenda, não está dizendo que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que, mesmo em meio às adversidades, o Senhor será nosso refúgio. Em tempos de incertezas, quando tantas notícias trazem medo e insegurança, essa promessa é como um farol que ilumina nosso caminho. Ela nos mostra que, mesmo quando tudo parece instável, a presença de Deus é estável e inabalável. É verdade que muitos vivem buscando segurança em bens materiais, em status ou em relacionamentos humanos. Mas o Salmo 91 nos lembra que a verdadeira segurança só pode ser encontrada em Deus.
Nenhuma riqueza é capaz de garantir paz interior. Nenhum poder humano pode nos livrar do medo. Nenhuma conquista terrena pode nos proteger da morte. Apenas o Senhor pode nos oferecer um refúgio eterno e seguro. O mais lindo desse salmo é que ele termina com a voz do próprio Deus falando. Ele diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui não é mais o salmista declarando sua confiança, mas o próprio Senhor confirmando sua promessa. Ele garante que responderá ao nosso clamor, que estará conosco nas dificuldades, que nos livrará e nos honrará. Essas palavras são como um abraço do Pai Celestial. Ele não promete que nunca teremos aflições, mas promete presença em cada aflição. Ele não promete ausência de lágrimas, mas promete consolo para cada lágrima. Ele não promete que nunca seremos atacados, mas promete vitória em cada batalha. Essa é a essência da fé. Confiar em Deus mesmo quando não entendemos os caminhos. Acreditar que o seu amor é maior do que qualquer sofrimento. Talvez hoje você esteja se sentindo cansado, sobrecarregado ou sem forças. Talvez enfrente uma enfermidade, um problema financeiro, uma crise familiar. Quero te lembrar com toda a ternura que o Senhor está com você agora mesmo e que sua promessa não falha. Ele disse: estarei com ele na angústia. Isso significa que mesmo quando ninguém mais compreender a sua dor, ele estará ao seu lado, sustentando sua vida. Essa verdade nos leva a uma decisão prática, a de invocar o Senhor todos os dias. Não podemos viver apenas de promessas sem cultivar a comunhão. O salmista diz: Ele me invocará. Isso nos mostra que a resposta de Deus está ligada ao nosso clamor. É na oração sincera, na busca constante e no derramar do coração diante dele que experimentamos a realidade dessas promessas. Portanto, não negligencie o poder da oração. Faça dela não apenas um recurso de emergência, mas um estilo de vida. Ore quando estiver feliz. Ore quando estiver triste. Ore quando não tiver palavras. A oração nos conecta ao coração de Deus, nos lembra da nossa dependência e abre os céus sobre a nossa vida. Quando oramos, não estamos falando ao vento. Estamos conversando com o Criador que ouve, que responde e que age em nosso favor. Amado Pai Celestial, neste início de dia, queremos nos colocar diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a quem buscamos em todos os momentos de necessidade. Senhor, ao meditarmos no Salmo 91, entendemos que não existe lugar mais seguro do que estar na Tua presença. Por isso, nos aproximamos agora, não com palavras ensaiadas, mas com a sinceridade de filhos que confiam plenamente no amor do Pai. Senhor, pedimos que a Tua presença nos envolva desde as primeiras horas desta manhã. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, seja como um manto sobre cada um que ora comigo agora. Há pessoas que despertaram hoje com o coração carregado, preocupadas com contas, com diagnósticos médicos, com relacionamentos frágeis, com decisões que parecem impossíveis de tomar. Pai, diante de Ti colocamos cada uma dessas situações e declaramos que o Senhor é maior do que todas elas. Pedimos que a Tua mão poderosa nos livre das setas que voam durante o dia, das palavras negativas que tentam nos desanimar, dos pensamentos de derrota que invadem a mente. Livra-nos, Senhor, daquilo que os olhos não podem ver, das armadilhas preparadas pelo inimigo, dos perigos escondidos no caminho. Pedimos que os Teus anjos sejam enviados para guardar os nossos passos e que cada decisão tomada neste dia esteja debaixo da Tua direção. Pai, muitos aqui carregam dores profundas que não conseguem compartilhar com ninguém. Há lágrimas derramadas em silêncio, há feridas que o tempo não cicatrizou, há lembranças que ainda pesam na memória. Senhor, entra nesses corações agora com o Teu bálsamo de cura.
Onde há tristeza, derrama alegria. Onde há medo, derrama coragem. Onde há solidão, derrama o teu abraço. Onde há enfermidade, derrama vida e restauração. Declaramos em nome de Jesus que nenhuma praga chegará à nossa casa, que nenhum mal terá poder de destruir os nossos lares, que a tua presença cubra nossas famílias como um escudo. Guarda nossos filhos, protege nossos cônjuges, sustenta os idosos, fortalece os jovens, consola os que se sentem sozinhos. Que cada lar que se une nesta oração seja um lugar de paz, de união e de bênção. Senhor, sabemos que as lutas são reais, mas cremos que o Senhor é mais real ainda. Por isso, ao invés de alimentar a ansiedade, decidimos entregar tudo em tuas mãos. Pedimos sabedoria para lidar com cada desafio, paciência para esperar o tempo certo, fé para não desistir diante dos obstáculos. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não vemos saída. Ensina-nos a descansar, mesmo quando as tempestades parecem fortes demais. Pai, queremos declarar com os nossos lábios aquilo que a tua palavra já nos garante, que tu és a nossa segurança, que tu és a nossa sombra protetora, que tu és aquele que nos sustenta em meio ao caos. Pedimos que ao longo deste dia possamos perceber os sinais do teu cuidado, que possamos reconhecer o teu agir nas pequenas coisas, que possamos ouvir a tua voz em meio ao barulho do mundo, que possamos sentir o teu consolo mesmo quando todos se calam. Senhor, pedimos também pela vida daqueles que estão afastados de ti. Toca em cada coração frio, em cada pessoa que perdeu a fé, em cada irmão ou irmã que se distanciou da oração. Que este dia seja um novo começo, uma oportunidade de retorno, um tempo de restauração. Usa-nos, Senhor, como instrumentos para levar palavras de esperança àqueles que precisam. Pai amado, confiamos que o Senhor cumprirá a promessa do Salmo 91 em nossas vidas. Queremos andar debaixo da tua sombra, queremos habitar no teu esconderijo, queremos descansar na certeza de que a tua fidelidade é o nosso escudo. E mesmo quando não entendermos os teus caminhos, queremos permanecer firmes, crendo que o teu amor jamais falha. Por isso, Pai, entregamos este dia em tuas mãos. Que cada decisão, cada encontro, cada palavra seja conduzida pelo teu Espírito Santo. Que possamos ser testemunhas vivas da tua graça, refletindo tua luz por onde passarmos. Que as pessoas que cruzarem o nosso caminho possam sentir que existe algo diferente em nós. Algo que não vem de nós mesmos, mas que é fruto da tua presença em nossas vidas. Nós te agradecemos porque sabemos que já estás ouvindo esta oração. Te agradecemos porque confiamos que o Senhor responde no tempo certo. Te agradecemos porque cremos que hoje será um dia de livramentos, de paz e de vitória. Declaramos em fé que a tua mão está sobre nós, que a tua sombra nos cobre e que os teus anjos nos acompanham. Tudo isso pedimos e entregamos no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, percebemos que o Salmo 91 é muito mais do que um texto antigo. É uma declaração viva da fidelidade de Deus para cada geração. Ele nos lembra que não caminhamos sozinhos, que não estamos à mercê do acaso, que não somos frágeis folhas levadas pelo vento das circunstâncias. Pelo contrário, somos filhos amados guardados pelo Deus Todo-Poderoso, e essa verdade deve moldar a maneira como encaramos cada manhã. O mundo tenta nos convencer de que a segurança está em planos perfeitos, em contas bancárias cheias, em relacionamentos sem falhas. Mas a realidade é que tudo isso é passageiro. O único abrigo verdadeiro está no Senhor. Ele não falha, Ele não muda, Ele não abandona. E essa convicção deve ser o alicerce da nossa vida espiritual. Quando depositamos nossa confiança em Deus, passamos a enxergar os problemas de outra forma. Não como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades para experimentar a fidelidade dEle.
Viver o Salmo 91 diariamente é aprender a descansar em Deus, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É ter coragem de declarar: eu confio no Senhor, quando tudo ao redor parece inseguro. É manter a esperança viva, mesmo diante da dor, porque sabemos que o nosso Redentor vive e que Ele é fiel. Essa atitude não elimina as dificuldades, mas nos dá forças para enfrentá-las com a certeza de que não estamos sozinhos. Quantos testemunhos já foram contados por pessoas que, em momentos de desespero, se apegaram a essa promessa e encontraram paz? Quantos relatos de livramentos, de curas, de transformações nasceram da confiança em que Deus guarda os seus filhos? Esses testemunhos não são apenas histórias emocionantes, são provas de que a palavra continua viva e eficaz. E assim como aconteceu com outros, também acontecerá com você. Não permita que o desânimo apague a chama da sua fé. Não permita que as notícias ruins calem a sua confiança. Não permita que as dores do passado roubem a alegria do presente. Hoje é o dia de declarar novamente que o Senhor é o seu refúgio. Hoje é o dia de reafirmar sua confiança nele. Hoje é o dia de renovar sua esperança na certeza de que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. E lembre-se, a vida de oração não é um peso, é um privilégio. Cada vez que você dobra os joelhos, cada vez que ergue sua voz, cada vez que abre o coração diante de Deus, você está acessando a fonte de toda a força. Não se trata apenas de pedir bênçãos, mas de desfrutar da presença daquele que é a maior bênção de todas. A oração é o lugar onde encontramos direção, consolo, coragem e paz. Por isso, nunca negligencie esse tempo. Se possível, comece cada manhã orando. Não permita que as pressas do dia roubem de você o momento mais precioso: estar a sós com Deus. Quando entregamos os primeiros minutos a Ele, o restante do dia é transformado. Quando consagramos as primeiras palavras ao Senhor, toda a jornada é guiada por sua mão. Essa é a verdadeira prática do Salmo 91, viver consciente da presença constante do Altíssimo. Querido irmão, querida irmã, quero te encorajar a sair deste momento de oração com o coração leve, confiante de que Deus está no controle. Leve consigo a certeza de que Ele já deu ordem aos seus anjos para guardar os teus passos. Leve consigo a convicção de que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Leve consigo a esperança de que, mesmo em meio às tempestades, a paz de Cristo guardará sua mente e seu coração. E, acima de tudo, lembre-se, o Senhor tem prazer em estar contigo. Ele se alegra em ouvir a tua voz, em receber o teu clamor, em partilhar da tua vida. Você não é esquecido, você não é invisível, você não é irrelevante. Aos olhos de Deus, você é precioso, amado e guardado. Que essa certeza te acompanhe em cada passo, em cada desafio, em cada vitória que ainda virá. Agora quero pedir algo muito especial. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, seja por você, por sua família, por alguém querido, ou até mesmo por uma situação que você sabe que precisa ser apresentada diante de Deus. Se não tiver um pedido específico, escreva apenas a palavra Amém, como sinal da sua fé e como parte dessa corrente de oração que une tantas pessoas. Ao comentar, você não apenas participa, mas também inspira outros irmãos e irmãs a declararem sua confiança no Senhor. Peço também que você deixe um curtir neste vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas com esta mensagem e, ao mesmo tempo, fortalece essa comunidade de oração que cresce a cada dia. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir que não está sozinho e que há um Deus poderoso pronto para guardar e restaurar vidas. Aqui você é parte de algo maior, você é parte de uma família de fé. Obrigado por estar conosco.
Que o Senhor abençoe a sua vida de forma abundante, que a paz dele encha o seu coração e que você nunca se esqueça: em Cristo você está seguro.